Bom dia, meus irmãos, meus amigos. Estamos aqui mais uma quarta-feira, cedinho, com nosso compromisso diário na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, nossos grãozinhos no caminho. No capítulo 18 ainda, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vários me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos os demônios em vosso nome? E não fizemos vários milagres em vosso nome? E então eu lhes direi claramente, retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Todo aquele que, pois, ouve estas palavras que eu digo e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E logo que a chuva caiu e que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não tombou, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas palavras que eu digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. E logo que a chuva caiu, que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela ruiu, e sua ruína foi grande. Aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e que ensinar aos homens a violá-los, será considerado no reino dos céus como último. Mas aquele que os executar e ensinar, será grande no reino dos céus. Todos aqueles que proclamam a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. Mas de que serve chamá-lo Mestre ou Senhor se não lhe seguem os preceitos? São cristãos aqueles que o honram por atos exteriores de devoção e sacrificam ao mesmo tempo ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? São seus discípulos aqueles que passam dias em prece e não são com isso nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque assim como os fariseus, eles têm a prece sobre os lábios e não no coração. Com a forma, eles podem se impor aos homens, mas não a Deus. Em vão dirão a Jesus, Senhor, nós profetizamos, quer dizer, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, bebemos e comemos convosco. Ele lhes responderá, eu não sei quem sois, retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis as vossas palavras com as vossas ações, que caluniais o vosso próximo, que expoliais as viúvas e cometeis o adultério. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis correr as lágrimas em lugar de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porque o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O único caminho que vos está aberto para encontrar graça diante dele é a prática sincera da lei de amor e de caridade. As palavras de Jesus são eternas porque são a verdade. Elas são não somente a salvaguarda da vida celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Por isso, todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem sobre as suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aqueles que as violarem serão como a casa construída sobre a areia. O vento das evoluções e o rio do progresso as carregarão. Muito bem, a gente já falou sobre isso aqui alguma vez aqui nessas leituras nossas, né? Aliás, quase todas as leituras falam sobre o amor, a lei de amor e de caridade, que é tudo que Jesus trouxe para nós. E né? Não adianta eu me ajoelhar e pedir a Deus perdão, pedir alguma coisa a Deus, pedir o reino de Deus, se eu, na oportunidade que eu estou tendo aqui na terra, não fizer o que eu falo.
se eu não proclamar o nome de Jesus, o nome de Deus, e não exemplificar o que eu falo. Eu tenho que fazer o que eu falo. Se eu falo de caridade, eu tenho que praticar a caridade, a verdadeira caridade, sem ostentação, sem orgulho, né? Eu tenho que praticar o bem, se eu falo do bem. E se eu falo do amor, eu tenho que amar. Não adianta nada eu proclamar o reino de Deus para todo lado, eu proclamar as palavras de Jesus ditas aqui pelos Espíritos no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, por que não no livro dos Espíritos também? Mas não adianta nada eu fazer isso se eu não praticar o que eu falo. Então Deus quer isso da gente, que a gente seja um verdadeiro cristão, que a gente obedeça a lei de amor e caridade e que a gente pratique essa lei de amor e caridade. Não adianta nada eu falar somente igual ele falou aqui dos fariseus, né? E ser egoísta, orgulhoso, vaidoso, presunçoso. Não adianta nada. O que nós temos que fazer é o seguinte: sermos verdadeiros cristãos. Chegar a Deus e pedir o que nós precisamos, mas com a certeza do que nós estamos fazendo aqui, a nossa parte, né? Pedi e obtereis, né? Bate-te e se abrirás. E se te abrirás. Vamos fazer a nossa parte como cristãos, vamos cumprir a lei de amor e de caridade, exemplificando, né, esse trabalho de amor e caridade. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai ser simplesmente um papagaio repetindo aquilo que a gente lê, né? Mas sem sentido algum, sem entender nada do que está falando e sem, principalmente, exemplificar aquilo que fala. Então vamos lá, pessoal, vamos buscar o trabalho consciente, né? O trabalho consciente, a verdadeira lei de amor, e vamos botar isso em prática no nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos dê um dia de muita alegria, de muita paz, de muito amor no coração, muita fé e esperança para todos nós, com saúde, que é o que todos precisamos. E vamos nos cuidar, pessoal. A doença não acabou não, viu? Ela está aí, presente, está mostrando que ainda pode. Então vamos nos cuidar. Beijo no coração de cada um. Até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele vai querer. Fiquem com Deus.